Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Rubens, eu sou cirurgião dentista e analista transacional, organizacional e também mentor integrativo relacional. E eu gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores pela iniciativa de incluir nesse evento uma aula sobre autoconhecimento. Um tema importantíssimo em qualquer processo saúde e doença. Na minha época se falava em processo saúde e doença, não sei como está hoje, mas o tema que eu trouxe hoje para vocês é a vida apesar da fibromialgia. E isso eu fiz para instigar um pouquinho o pensamento a respeito. Eu não vou entrar em detalhes ou no mérito de sintomas, gravidade, especificamente da fibromialgia, mas num aspecto que hoje em dia tem sido cada vez mais valorizado e sua importância tem se comprovado cada vez mais, inclusive cientificamente. Quando eu falo que a vida, apesar da fibromialgia, eu quero dizer que se trata de conseguir gerenciar a dor e torná-la menor do que ela realmente é, para que você ainda possa ter uma vida completa. Em se sabendo que as comorbidades mais frequentes associadas à fibromialgia são depressão e ansiedade, entra aqui a necessidade de se abordar o autoconhecimento, pois somente com o autoconhecimento se pode entender as questões individuais que permeiam as particularidades de como cada pessoa, cada indivíduo se deixa afetar psicoemocionalmente pela fibromialgia e como cada um lida com isso. É claro que o modo que cada um lida com a fibromialgia vai determinar um nível de sucesso diferente no controle de suas dores. Cada pessoa reage de forma diferente às diversas técnicas de manejo de dor. Por exemplo, exercícios físicos, certos exercícios físicos podem funcionar para uns, mas não para outros. Isso tem vários porquês ligados diretamente e indiretamente às questões pessoais, físicas e psicoemocionais. A intenção do controle da dor da fibromialgia é deixar a pessoa mais capaz de viver a sua vida muito mais plenamente. Então, conviver com a fibromialgia é um desafio diário para cada pessoa, pois não há uma evolução contínua nos sintomas à medida que você mantém o seu tratamento. Existem várias recaídas, né? Esses sintomas variam diariamente de intensidade e de gravidade, dependendo do estresse constante. Isso também causa um estresse constante e afeta todo o ciclo de dor e, consequentemente, o restante dos sintomas. A fibromialgia, sendo uma doença crônica, interfere com a sua saúde e o seu dia a dia. A frustração relacionada com o efeito não imediato dos tratamentos, quer farmacológicos, quer não farmacológicos, pode levar ao abandono dos tratamentos, ao sedentarismo, por exemplo, e, consequentemente, agravamento de sintomas e a culpabilização por não estar conseguindo fazer as atividades diversas que antes fazia, inclusive as propostas para o seu tratamento, digamos assim. Por não conseguir cumprir essas tarefas diárias, acaba tendo uma química fisiológica neuronal mais complexa e que leva cada vez mais a esse caminho de ansiedade e depressão. Então, nesse processo de busca pelo controle da fibromialgia, entra o autoconhecimento, para que se conheça os gatilhos para as recaídas, para que se assuma, a pessoa com fibromialgia assuma a responsabilidade no próprio processo de manutenção de saúde. E para que perceba o que pode estar contribuindo para as recaídas frequentes e como fazer para se manter o mais livre possível do estado doloroso. Sim, quem sofre com a fibromialgia é peça-chave para o seu próprio processo de controle de dor. Caso a pessoa não se dê conta de fazer a sua parte, não dê conta de fazer a sua parte, a tendência é cada vez mais piorarem as crises em intensidade e frequência. Assim, uma jornada de autoconhecimento traz luz a várias questões que vão contribuir para manter o humor, a alegria de viver, a disposição apesar das dores e ir fazer acontecer o seu dia a dia e dele extrair o melhor possível. Em sendo a ansiedade e depressão as comorbidades mais comuns nas pessoas que sofrem com a fibromialgia, é bastante comum um estado de vitimização dessas pessoas, esperando que, de algum modo, em algum momento, alguém ou algum evento lhe salve daquela situação. Ou então, um perfil mais derrotista. Por mais que alguém proponha algo, não aceita. Ou não aceita, ou aceita fazendo para que aquilo realmente dê errado.
aquela proposta inconscientemente, tá? Não é de propósito. Isso faz com que ela se mantenha naquela posição de vítima. Eu quero trazer aqui para vocês hoje 2 conceitos de análise transacional que eu entendo como fundamental para qualquer ser humano que queira realmente assumir o controle da sua própria vida e não viver à mercê do que é imposto ao ser humano. Quanto mais as pessoas que sofrem com as dores da fibromialgia. Então, estas poderão colher muito mais e estar em direção realmente ao controle da sua situação de dor, para sair daquela posição que eu comentei de vitimização. O primeiro conceito é o de compreender que, desde que a gente nasce, a gente escolhe estratégias comportamentais para sobreviver. Assim a gente aprende a como ser amado, a como ter reconhecimento, como a gente tem atenção, que a gente precisa no nosso dia a dia para dar conta de viver e de sobreviver. Desta forma, a gente vai nos confirmando no mundo como a gente deve fazer para que aquele meio que a gente vive nos dê o que a gente precisa para sobreviver. Então, e vejam assim, independentemente do que a gente tem, do que é trazido, do que o meio nos põe, a escolha é individual. A escolha não é compulsória, não é porque alguém faz isso que a pessoa reage daquele jeito lá na infância. Tem possibilidades e a gente escolhe. Porém, como é uma idade muito tenra, a gente está falando de 0 a 7 anos de idade, a gente não tem cognitivo, as pessoas não têm cognição suficiente para fazer uma escolha consciente. Essa escolha é muito baseada na emoção, no que eu estou sentindo, para obter um comportamento que vai dar um resultado que me mantenha vivo, seja ele qual for, dito bom ou dito ruim. Então, as pessoas individualmente escolhem o que precisam fazer e como devem fazer para sentir e perceber-se vivos naquele meio que elas estão vivendo e transitando. Né? Por que eu falo isso? Porque é comum uma postura de vitimização, como eu falei, para quem sofre com a fibromialgia, pela própria condição da ansiedade, da depressão estarem presentes, entender que esta situação que vive não mudará, a não ser que a própria pessoa decida fazer algo para mudar. Fora isso, nada vai acontecer. Não adianta o profissional, não adianta o amigo, não adianta a família, só dar o apoio ou imprimir alguma questão. A pessoa tem que se compreender e decidir realmente fazer algo para. E eu entendo que esse processo é muito complicado e difícil, principalmente quando se está em depressão e com ansiedade. Para isso, a gente tem as medicações que vão colaborar. Porém, essa consciência é importante ter. Essa mudança no modo de pensar a respeito, que é o que se fala hoje em dia na mudança do mindset, né, tão chique, que é mudar o jeito de pensar, né, se faz extremamente útil. Não existe culpa por você agir assim ou assado, não são as pessoas que cuidaram de você, seus pais que fizeram você ser assim, você fez escolhas, mesmo que inconscientes, para sobreviver, para dar conta de sobreviver, e não adianta se culpar, não precisa se culpar, justamente porque foram escolhas feitas sem consciência, que você traz hoje o mesmo comportamento para o dia de hoje, totalmente desatualizado da realidade. Então, entender isso, estar ok, que você fez e faz o que você dá conta de fazer com o que você tem naquele momento, estar ok e entender que, por vezes, também você não dá conta. E ok, e tudo bem assim. Mas não ficar se culpando por isso, não se vitimizar por isso. Né? E eu também gostaria de explicar o que dentro da estrutura de personalidade, segundo a análise transacional, o que ocorre para que as pessoas ajam e reajam da maneira que fazem. Isso vale para todos nós, independentemente de precisarmos ou não conviver com essas dores todas da fibromialgia. Então, durante o processo de estruturação de personalidade, a gente escolhe inconscientemente um modo de funcionar. E a gente usa isso, acaba usando esse modo de funcionar para o resto da vida, como se fosse um roteiro, como se fosse um script de vida. Isso a gente escolhe lá na infância, inconscientemente, não é decidido conscientemente por nós. E a gente segue esse modo de funcionamento o resto da vida. A não ser que um evento cognitivo eu decida fazer algo a respeito daquilo conscientemente, ou um trauma se interponha, eu tendo a manter os mesmos comportamentos. E a gente sabe também que um dos disparos da fibromialgia no ser humano são questões de trauma físico ou psicoemocional. Então, a gente tem uma coisa em comum na questão da formação da estrutura de personalidade, da mudança dessa estrutura de personalidade, com o início de uma fibromialgia. Então, né, do disparo da doença.
Então, a gente pode pensar que, conscientemente, a gente consegue modular tanto uma coisa quanto outra. E isso é muito bacana. A neurociência está aí para mostrar isso para a gente, né? E quando a gente fala de mudança de mente, uma das questões que eu não gosto, que eu acredito que precisa ser mudado, é esse script da pessoa assumir a persona do fibromiálgico, sabe? De se identificar assim, eu sou fibromiálgico, né? Isso é uma questão realmente de olhar para si, se entender doente, se entender, por vezes, incapaz. Veja, é uma questão de olhar, não é uma questão de querer, não querer, de conseguir ou não conseguir, é uma questão de olhar. Pelo simples fato de se falar, eu sou fibromiálgico, né? E esses rótulos, que acontecem com outras questões também, por exemplo, né, eu tenho TDAH, eu tenho espectro autista, essas questões que colocam a gente em caixinhas, além de segregar a gente para um grupo específico, cria necessidades e benefícios específicos para a gente. Daí acaba virando uma disputa de qual situação é pior para conseguir mais benefícios. E isso é uma posição de vítima, isso não é uma posição de alguém que está no controle da sua própria vida. Por mais complicado que seja para uma pessoa, por exemplo, com as dores da fibromialgia fazer, porém é possível. Então, esses benefícios que quem tem as dificuldades precisam ser tratados individualmente e baseados nas necessidades individuais específicas. Essa categorização, esses rótulos, contribuem cada vez mais para essa vitimização e o entender diferentemente com um olhar mais humanista realmente. Eu gosto de olhar para o ser humano com todo o potencial que ele tem como ser humano, apesar das questões individuais, sejam elas quais forem. Podem ser questões financeiras, por exemplo, pode ser condições específicas de saúde, por exemplo, como a fibromialgia, condições, por exemplo, cognitivas, independentemente, o potencial humano está ali presente, total, completo, para ser explorado e utilizado por qualquer ser humano. Então, é nisso que eu acredito e é por este viés que a análise transacional pode entrar. A gente entende que a estruturação da nossa personalidade como algo determinante para como a gente age ou reage ao mundo. Porém, isso pode ser modulado. O autor da teoria de análise transacional, o Dr. Eric Berne, ele desenvolveu a teoria toda. Ele fala de 3 estados do eu, que ele chamou de estados do ego. Ego significa eu, onde a nossa energia psíquica, a quantidade de energia psíquica, se aloca nesses 3 estados de ego e a gente interage com as pessoas através desses estados de ego. Desta forma, a gente tem inicialmente a formação do nosso estado de ego, que ele chamou de estado de ego criança. É o primeiro que se forma, a gente nasce com ele se formando, estado de ego criança. O que contém, o que faz parte desse estado de ego criança pelo qual a gente pode interagir com o mundo? Esse estado de ego se desenvolve a partir das experiências sentidas visceralmente por nós na infância. Pensa, um bebê quando nasce, ele não tem condição cognitiva de entender o que está acontecendo. Porém, ele tem sentimentos, ele sente dores, ele sente presença, ele sente o amor ou o desamor, ele sente o toque físico. Então, essa experiência visceral, emocional, colabora para um comportamento daquele bebê, daquela criança, até os 4, 5, 7 anos de idade, apesar do cognitivo se desenvolvendo muito fortemente até os 7 anos, mas são experiências emocionais viscerais que ficam impregnadas e a gente age e reage o resto da vida, muitas vezes, baseado em como a gente agiu e reagiu a uma experiência emocional lá na primeira infância. Então, a gente traz um comportamento para a vida adulta, às vezes deslocado. Então, qualquer estímulo, por exemplo, que traga um sentimento parecido com o que eu tinha lá na infância, por vezes aquele mesmo comportamento que eu tinha vem para o presente. Além do estado de ego criança, em seguida começa a se formar na gente o estado de ego pai, que o Dr. Eric Berne falou, que se forma baseado no que a gente vê nas figuras de autoridade da nossa vida. Pai, mãe, professor, cuidador, enfim. Quem, para a gente, na nossa infância, é uma autoridade, uma pessoa importante para a gente, figuras de importância, né? Então, deles a gente copia comportamentos, valores, princípios, a gente entende como devem funcionar as coisas, princípios éticos, a gente copia. E a gente copia o quê? O que a gente inconscientemente escolhe copiar baseado no resultado que a gente tem, experimentando copiar uma coisa ou outra. Então, se eu copio minha mãe em tal sentido e eu não tenho um resultado ok, eu entendo que o resultado não é ok, eu paro de copiar aquele comportamento e escolho outro comportamento, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de alguém. Então, a estrutura do estado de ego pai
é formada baseada na cópia do que a gente percebe nos outros, nos adultos que estão cuidando da gente. E da mesma maneira, se algum comportamento que lá gatilhou, disparou a cópia de um comportamento X, na vida adulta, por vezes, eu tenho o mesmo gatilho que dispara o mesmo comportamento, de novo, totalmente desatualizado do presente. Nosso terceiro estado de ego, que o Dr. Eric Berne relata na teoria de análise transacional, é o estado de ego adulto. Ele é responsável pela interface com a realidade objetiva presente. Ele é o último a se formar, ele se completa justamente para conseguir gerir a interação entre os outros dois estados de ego, o pai e a criança, que são estados de ego que se referem ao passado, questões emocionais e questões aprendidas comportamentais. Então, o estado de ego adulto está em contato com a realidade, ele colhe dados e fatos reais do presente e faz com que a gente tenha a possibilidade de decidir questões baseadas nos dados concretos. Porém, por vezes, os outros dois estados de ego entram na frente e contaminam as decisões, por questões emocionais ou por questões aprendidas de comportamento. E a gente vive e interage assim. Por isso que o Dr. Eric Berne fala de transação. A gente transaciona a partir desses três estados de ego. Nossa energia psíquica, ela oscila nesses três constantemente. E a gente escolhe, a princípio, inconscientemente, com qual deles a gente deve interagir em cada situação, baseado no que foi sucesso um dia. E, às vezes, isso não significa ser sucesso hoje. E quando a gente escolhe conscientemente, a gente consegue controlar melhor os nossos resultados. Portanto, a gente consegue ter mais apoio, mais compreensão, a gente consegue ser mais bem atendido no que a gente espera de alguém em um relacionamento, ou da gente mesmo, no relacionamento da gente com a gente mesmo, quando eu falo de diálogo interno, a gente conversando com a gente mesmo. Isso é muito importante, por exemplo, na questão do controle da dor, do autocontrole da dor no quesito de fibromialgia, né? Quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, você recebe pela primeira vez o diagnóstico de fibromialgia, pensando nesse estado de ego, a gente tem 3 cenários possíveis. Tá? Por exemplo, se o estado de ego criança que está bombado, que está energizado, pode evocar um possível comportamento de choro, de desespero, de derrotismo, de inconformidade, de revolta, como se fosse uma criança, sabe? Pode necessitar que alguém tome conta de você. Esses sentimentos que vêm porque é o estado de ego criança que está ali energizado. Pode até surgir com um comportamento de choro, de grito, sabe? Culpando a vida, culpando os outros, reclamando, vitimizando-se. Ao mesmo tempo, que algumas pessoas, cuja energia psíquica se aloca mais no estado de ego pai, por exemplo, essa pessoa pode confrontar o médico, pode duvidar do diagnóstico, pode criticar a postura profissional, por exemplo, julgando, baseado nos seus conceitos, efetivamente que o diagnóstico é inadequado. Por exemplo, e entrar num processo de negação. Então, é o estado de ego pai dele que está liderando, porque não bate com os valores e com a crença dele. Já em algumas pessoas, na terceira possibilidade, pode estar energizado o estado de ego adulto, por exemplo, que ao receber essa notícia, você vai precisar conviver com dor, ele vai te dar a possibilidade de analisar os dados e fatos e colher daquilo as alternativas para seu tratamento. Então, quando eu trago para você esses 3 estados de ego, é para que você compreenda que não é errado você agir como vítima, não é errado você agir como perseguidor, como um estado de ego pai, onde você acusa os outros de estarem errados, ou culpar os outros por alguma coisa, porque são questões aprendidas, comportamentos de sobrevivência. Porém, é importante você estar consciente e estar ligado no seu estado de ego adulto para você dominar esses 2 estados de ego e poder agir sobre o seu processo com consciência, para não ser sequestrado em comportamentos que não te levam a lugar nenhum e exacerbam o seu insucesso no seu controle de dor, portanto, piora a sua dor. Então, quando eu falo de estado de ego, de análise transacional, é para entrar em contato realmente com você mesmo nessa onda de autoconhecimento para poder chegar em algum lugar. Então, este autoconhecimento é fundamental. E temos várias opções para isso. Eu trouxe uma, que eu trouxe uma gota, na verdade, né? Que é a análise transacional, que explica a respeito da nossa estrutura de personalidade, como ela funciona, e com esse aprendizado de análise transacional e outros conceitos dela, você, ou a pessoa com fibromialgia, pode ser dona de si. E realmente, com autonomia e autorresponsabilidade, parar de vitimizar-se, por exemplo, ou de acusar os outros por não dar certo o tratamento, e assumir o controle da sua própria dor, da sua própria vida e da sua questão da fibromialgia. Então, por isso,
por essa questão só dos 3 estados de ego, de você aprender a lidar com eles, você consigo mesmo, com autoconhecimento, eu posso afirmar que sim, há vida apesar da fibromialgia. Obrigado.